Alô, galera! Duduzinho! Estou de volta! Professor Eduardo Alves, língua portuguesa, linguagens e redação. Hoje, a nossa aula, Prepara Enem, SSA, a gente vai ver um conteúdo que aparece frequentemente nas provas. Variação linguística. A variação linguística, certamente você já assistiu a essa aula na sua escola, não é? E a variação linguística trata exatamente dessa diversidade que ocorre de falar, né, do falar do brasileiro, principalmente. Então dá uma olhada lá, olha lá, manda lá, Léo. A variação linguística, perceba aí o mapa do Brasil, veja só. O Brasil é um país continental, um país imenso, um país grande, extenso. Culturas diferentes, não é? Então são regiões, diversas regiões. E esse aspecto histórico, cultural, social, isso interfere geográfico, interfere muito no que diz respeito, não é, ao modo de falar. Então há diversidade de falas, ok? Então a variação linguística ela vai tratar exatamente dessa diversidade que existe principalmente aqui no Brasil. Como o Enem é uma prova nacional, então eles não deixam de colocar uma questão sempre envolvendo lá a variação linguística. E é muito importante que você conheça, não é, as características de cada uma delas, tanto na parte técnica, porque, por exemplo, eles podem chamar de variação diastrática, diafásica, variação diacrônica, né? Você tem que saber, ok? Apesar de que o Enem, não é, nas provas, ele num comando, num enunciado, ele já diz o que é. Então fica fácil, tá? Muitas vezes você não precisa nem ler o texto por completo, porque o enunciado, a resposta está praticamente no enunciado da questão. Então, se você tem um domínio do conteúdo, você vai ganhar tempo. Porque você sabe que a prova do Enem é uma prova de resistência, uma prova de muita leitura, então você não pode perder tempo. Até porque você vai fazer a redação também. São 90 questões e a redação. Dá uma olhada lá. Passando lá o slide, olha lá, Léo. Oxe, sou, oxente, tchê, uai, do mineiro, Então, são regionalismos, tá? Essa diversidade que ocorre exatamente é a marca exatamente da variação chamada de geográfica. A variação diatópica. Dá uma olhada lá. Eu mostrei aí essa charge, dá uma olhada na charge. Confere essa charge aí. Diz o seguinte, no rádio, e no rádio está aparecendo lá. Sonda descobre evidências da existência de água em Marte. Aí a mulher diz lá, oxe, manda essa bichinha para cá. Então observe o seguinte, vem comigo. Na fala da personagem, você percebe o seguinte, ela usa o oxe, não é? Que aí você já percebe essa variação. Isso ocorre no Nordeste. O nordestino usa muito essa expressão oxe, oxente, não é? Vice. E essa marca da fala, ela vai caracterizar o regionalismo. Então é através da fala que a gente pode perceber o aspecto, não é? Sociocultural, geográfico de um indivíduo. Social também. Então dá uma olhada lá, vê. Oxe, manda essa bichinha para cá. Dá uma olhada lá na charge. Bichinha para cá. Para cá você percebe que já é uma linguagem mais usada de forma coloquial. Uma linguagem espontânea coloquialmente. Essa linguagem é usada também nos centros urbanos, tá? Não só em lugares aí como você encontra na charge. Não, na zona rural. Não. Então, o pra cá você usa também, o bichinha, né? Muitas vezes você encontra na zona urbana também, nos centros urbanos. Então, oxe, você marca exatamente uma variação linguística. Diferentemente da fala do rádio. Observa lá no rádio, que o rádio ele coloca lá, quem fala lá, o radialista, sonda descobre evidência da existência de água em Marte. Veja que ele usa uma linguagem aí, uma linguagem de forma objetiva, de maneira objetiva, bem diferente da utilizada pela mulher. Então é uma diversidade de falar. Então você já percebe a diferença. Ok? Vamos passar lá. Olha lá.
eu coloquei, velho. Observe aí. As variações linguísticas eu coloquei, reúne as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Confere aí. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos. Vem comigo, vem comigo. Quando a variação envolve os aspectos históricos, ela é chamada de variação histórica ou variação diacrônica. Anota aí, fera. Variação diacrônica tem a ver com a questão da cronologia, a questão temporal. Por exemplo, um português falado no século XVIII, no século XIX, é um português diferente falado hoje. Então, existem palavras que caíram em desuso, não é? Palavras que envelheceram, caducaram, ficaram lá paradas. E ninguém usa mais hoje. Tanto na escrita quanto na fala, tá? Então, a gente, quando fala de variação histórica, é a variação diacrônica. Grava esse nome. Variação diacrônica é a variação histórica. A variação, ela pode ser também, geográfica. Dá uma olhada lá. Eu coloquei lá. Geográficos, né, os aspectos geográficos, aspectos culturais e sociais. Então, a geográfica, fera, a variação geográfica, ela é chamada de variação diatópica. É exatamente, vem comigo. É aquela variação que mais aparece na prova do Enem. Sabe por quê? Como eu falei que é uma prova regional, então eles vão colocar exatamente as variações, eles gostam de colocar variações diatópicas, ou seja, geográficas, o regionalismo. O pernambucano, ele fala diferente, né, do baiano. E vejam que moramos na mesma região, mas existem maneiras de falar diferentes. Você já percebe uma diferença, certo? Então, a variação regional. O gaúcho, em relação à fala do mineiro, não é? Então, essa diversidade, essa diferença de falar, no que diz respeito a essa região, a gente chama de variação regional, não é? A variação geográfica e também chamada de variação diatópica. Então, lá no Enem, se falar da variação diatópica, você já sabe que é a variação geográfica. Você já sabe que são os regionalismos. Então, por exemplo, fera, se na prova lá ele coloca uma música, por exemplo, de Luiz Gonzaga, você percebe, está lá na fonte, Luiz Gonzaga. Então, a construção do texto de Luiz Gonzaga, as composições musicais, né, a composição produzida por Luiz Gonzaga, ele vai usar uma linguagem, vai usar regionalismo. Então, você já sabe que a variação lá é geográfica ou diatópica. Ok? Aí vem os aspectos sociais e culturais. Existe a chamada variação diastrática, que diz respeito a grupos sociais, por exemplo, policiais, médicos, não é? Tem a ver também com a questão da diferença de idade. As pessoas com mais idade e jovens falam também de uma forma diferente. A diastrática, né, o médico, ele vai falar tecnicamente, são os jargões médicos, policiais. Então, os policiais, eles têm um modo de falar que algumas pessoas desconhecem, não é? Como o médico também fala muitas vezes, se ele estiver em grupo de médicos lá, uma junta médica, então você vai ficar ouvindo o tempo todo e talvez não entenda. Por quê? Porque eles estão usando jargões. Ok? Um surfista, tem respeito, o surfista também ele fala de uma forma diferenciada. Então ele usa gírias. Então as gírias, os jargões, isso diz respeito muito à variação diastrática. Ok? E existe a variação situacional, a diafásica. A diafásica tem a ver com a questão do nível de linguagem. Há momentos que você vai se preocupar em usar a norma padrão, a norma culta, e há momentos que você vai falar de uma maneira, vai procurar falar de uma maneira descontraída. Vai depender muito do teu interlocutor, vai depender muito, né, de quem esteja interagindo. Então, o locutor e o locutário, essa interação pode acontecer de maneira formal ou informal. Então, por exemplo, você envia um bilhete para uma amiga, para um amigo, você vai escrever de uma maneira mais informal. Então, aí é diafásica, variação diafásica. Ok?
Da mesma forma, se você vai construir um texto dissertativo argumentativo para uma prova de um concurso de um vestibular, você está prezando pela norma padrão, você está usando um nível de linguagem diferenciado. Então, a variação diafásica. Então, ó, vou passar lá, tá? Dá uma olhada. Os tipos de variações linguísticas está lá. Ó. Primeira, variação geográfica ou diatópica, que falamos, está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e português de Portugal. Vem comigo. Ah, professor, então quer dizer o português falado em Portugal e o português falado no Brasil, falado em Angola, falado em Timor-Leste, diferente? Um falar é diferente, sim. Você vai encontrar palavras no vocabulário diferenciado. Você percebe, né, pela fala, se é um brasileiro nato ou se é um português. Nasceu lá em Lisboa, na cidade do Porto, nasceu em Portugal. Então você vai perceber pela fala, pelo falar. Então aí é uma variação geográfica. Não pense que a variação geográfica só corresponde às regiões, porque muitas vezes se dá exemplo só do regionalismo no Brasil. Não. Então o português falado em Angola, o português no Brasil, o português de Portugal e dos demais países que falam a língua portuguesa, sofrem essa variação, sim. Aí a variação é chamada de variação geográfica ou diatópica. Ficou claro? Então, se na prova, no Exame Nacional do Ensino Médio, você encontrar um texto e que você percebe pela fala, existe lá personagem falando, e você marca, percebe, dá para perceber pela fala se aquele português ali foi falado no Brasil ou se é um português falado em outro país. Então, isso é chamado de variação o quê? Diatópica ou regional. Também chamada de geográfica. Ok? Então, vamos lá, vou passar. Dá uma olhada aí, ó. Dialetos do português brasileiro. Confere aí, dá uma olhada no slide. Observa. Recifense, baiano, brasiliense, ó. Sertanejo, mineiro, fluminense, carioca, paulistano, gaúcho, caipira, sulista, nortista. Vem comigo, fera. Vem comigo. Veja que diversidade existe aí no Brasil. É exatamente como eu falei. A questão cultural, a questão socioeconômica, a questão geográfica, a questão histórica. Isso aí interfere exatamente no falar de cada pessoa, né? De cada região. Uma coisa interessante, você vai observar. No estado de Pernambuco, se você observar, quanto mais você se afasta da capital, mais você vai percebendo a mudança no falar. Veja, dentro do próprio estado, a gente percebe essa mudança, essa alteração que ocorre. Então, o recifense, ele não fala igual da mesma maneira que o arco-verdense fala, que o caruaruense fala. Não, você já percebe uma certa diferença. Certo? Então, ó, essas modificações são naturais. E outra coisa, o que não pode existir é a questão do preconceito linguístico. Então não existe essa história de dizer, olha, quem fala melhor o português no Brasil é o pernambucano, é o maranhense, é o carioca. Não existe isso. Tá? O que existe são variações, é essa diversidade, é a maneira de falar que é diferente. Ok? Não é porque eu digo tipografia e o pessoal do sul e sudeste, já na parte do interior, fala tipografia e tipografia. Não há erro. Não há erro. Há uma diferença de falar. Ok? Então, ó, nós temos que evitar o preconceito linguístico. E o preconceito linguístico também é muito abordado aí nas provas dos exames dos vestibulares. Então, não podemos ser preconceituosos. O que existe são diferenças de falares, ok? Então, olha lá mais uma vez, dá uma olhada lá no mapa do Brasil e você percebe essa diferença, tá? Seguindo lá, olha lá. Coloquei essa tirinha aí e ele diz, ó, para mostrar, para dar um exemplo exatamente dessa questão do regionalismo. Veja só. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí, ó, ploque. Observa.
Macaxeira, mandioca e aipim. São nomes diferentes para a mesma planta. Vem comigo, fera. É verdade. Ó, existem locais no Brasil que se chama mandioca, macaxeira, aipim. Certo? Manupoeira também. Então são diferenças, são vocábulos, né, que ela tem essa diversidade. A própria pinha, que se chama também fruta do conde. Então em algumas regiões se chama fruta do conde e em outras pinha. Então essa diversidade vocabular, isso aí corresponde, né, à questão dessa variação. Uma variação que geográfica, regional, o regionalismo. Ok? Então ficou bem presente aí nessa tirinha, pode conferir lá. A variação histórica ou diacrônica, falamos que é exatamente a variação que ela ocorre com a transformação, a mudança, né, que vem ocorrendo aí na sociedade, e existem palavras, como eu falei, que vai caindo em desuso. Então, um exemplo do português arcaico, não é isso aí, ó, dá uma olhada aí, palavras que já caíram em desuso, dá uma olhada lá. Vós-me ser, qual é a sua graça, grafias que caem em desuso também, ó, flor, acentuado, cor, acentuada graficamente, sequência, pinguim, farmácia com PH, terapeuta com PH. Então, são palavras que sofreram modificações, alterações no decorrer do tempo. Então, se você percebe dentro de um texto uma palavra dessa daí, então isso é uma variação que variação é essa? Histórica ou diacrônica. Ok? Na próxima aula, falaremos das demais, né, variações e resolveremos também questões. Então, você não pode perder. Aguarda aí para a gente ir para o próximo bloco.